Uma produção. Bruá. As gêmeas infanticidas. Em abril de 2018, depois de tentar afogar a filha recém-nascida na banheira e de a esfaquear 3 vezes, Rafaela Cupertino atirou a arma do crime para o chão. Depois, ajudada pela gêmea Inês, lavaram e guardaram a faca de cozinha de 19 cm de cabo de plástico na gaveta dos talheres. Um dos golpes atingira o coração da bebê. O cadáver foi então colocado num saco de plástico e só mais tarde seria descoberto pelas autoridades. A faca foi encontrada pela inspetora da PJ no apartamento das irmãs, em Corroios, no Seixal. Os cortes de 6,5 cm observados no peito da bebê permitiram identificar o objeto arrumado junto dos demais utensílios e pronto para que alguém dele se servisse para cortar o pão ou fatiar legumes. Esses lenhos também mostravam a violência das facadas, a força desferida para que a lâmina penetrasse fundo na pequenina caixa torácica dessa menina que nasceu para morrer. Veio ao mundo a termo, com mais de 3 quilos e quase 50 centímetros. Tinha tudo para vingar, mas foi assassinada. Rafaela declarou que não planeou o homicídio da sua filha. Não é verdade que decidi no dia anterior, começou por explicar ao tribunal Rafaela Cupertino. De acordo com a Polícia Judiciária, foi a 9 de abril que o crime ocorreu, pelas 21h30, quando, na sequência do parto de uma menina, a progenitora, com a colaboração da gêmea, golpeou a recém-nascida com uma arma branca, provocando-lhe morte imediata. Lê-se. Na audiência, Rafaela declarou que nunca contou a ninguém que estava grávida até ao momento do parto, incluindo a irmã, justificando o crime devido à má relação com o namorado, acusando-o de agressões físicas e psicológicas. Segundo a arguida, foi enquanto tirava os filhos gêmeos do carro que rebentaram as águas, mas ainda lhes deu jantar, tomou banho e disse à irmã que ia dormir. Até que, mais tarde, as contrações tornaram-se insuportáveis e pediu auxílio. Estava completamente em pânico. Não aguentava as dores e decidi chamar a minha irmã. Contei-lhe e disse que precisava da ajuda dela. Ela ficou em choque e disse para eu chamar uma ambulância e eu, em pânico, disse que não. Fomos para a casa de banho para ajudar a que a bebê nascesse, explicou. Rafaela confessou que após o nascimento matou a filha com 3 facadas no coração. Meti a minha filha na banheira, virada de cabeça para baixo durante 2 ou 3 segundos. Acho que a minha irmã não viu. E depois virei-a para cima. A faca estava no chão ao pé da porta e eu estendi a mão, apanhei-a e desferi-lhe 3 golpes, revelou. Apesar destas declarações, a suspeita negou ter dito à irmã, no início do parto, que a criança teria que desaparecer. Nunca disse que a bebé tinha que falecer, nem nunca tinha falado nisso. Não sei explicar o motivo, mas desferi esses golpes, reconheceu. Nesta sequência, afirmou que a gêmea Inês não se apercebeu logo do crime, pois estava a tentar tirar-lhe a placenta. Contudo, ao ver o que tinha feito, começou a chorar e perguntou porquê. Quando questionada pela acusação sobre o crime que cometeu, Rafaela admitiu. Acho horrível. Eu matei a minha filha. Neste momento estaria quase a fazer 10 meses. Mas não conseguiu explicar aos juízes os motivos do crime, chegando a afirmar que queria que a bebé fizesse parte da família. A suspeita esteve internada no Hospital Garcia da Horta, em Almada, durante alguns dias, mas foi detida após alta. Um dos ginecologistas que assistiu à arguida no hospital depôs em tribunal e revelou que Rafaela Cupertino não estava muito consciente devido à grande perda de sangue e às lacerações saturadas superficialmente com linhas de costura. Já a psiquiatra, que lhe fez uma avaliação clínica, revelou que não havia psicopatologia aguda,
nem necessidade de internamento nessa especialidade. Ou seja, não houve influência perturbadora do parto. Chorou 2 vezes. Uma foi quando a questionei sobre o sexo do bebê e outra foi quando perguntei se estava consciente do que ia acontecer. Ela explicou que sabia as consequências, declarou a perita clínica ao tribunal. As 2 mulheres ficaram em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Tires a partir de 11 de abril de 2018, após o primeiro interrogatório judicial. O Ministério Público requereu o julgamento em Tribunal das Arguidas em coautoria dos crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver. A segunda sessão de julgamento ficou marcada pelo depoimento frio da mãe da criança. Perante os juízes, Rafaela Cupertino contrariou a tal tese do Ministério Público sobre a premeditação e garantiu que nunca, em 9 meses de gestação, pensou em matar a filha após o parto. Rafaela falou da tal má relação com o companheiro. Escondia da minha família a violência que sofria todos os dias. Eu não estava bem há muito tempo, disse. Manuel Guerra pediu ao coletivo de juízes a absolvição de Inês dos 2 crimes de que estava acusada e propôs que o tribunal condenasse Rafaela por um crime de homicídio privilegiado ou infanticídio, ambos com uma moldura penal até 5 anos. Acrescentou que a sua constituinte deveria cumprir a pena em liberdade, com apoio psicológico. Naturalmente, que era essa a pretensão da defesa, posto que o infanticídio é penalizado de forma branda. Com o surgimento do iluminismo, este crime passou a ter atenuantes e a ser considerado como homicídio privilegiado, honoris causa. Isto é, postulou-se que nas gravidezes por violação ou noutras situações de desonra, o infanticídio teria uma justificação parcial. Mais tarde, com a evolução da psiquiatria e da psicologia, o ato de uma mãe matar o seu filho, começou a ser encarado como uma possível consequência do estado puerperal, devido ao processo psicofisiológico violento pelo qual passam as parturientes. A legislação adotou como atenuante para o crime a mãe estar sob a influência dessas alterações, sendo considerado como delictum acceptum. Ou seja, existe o puerpério, o normal, o período compreendido entre a decretação placentária e o retorno do organismo materno às condições pré-gravídicas, tem duração média de 6 semanas, e existe o estado puerperal. Esta é uma alteração mental da parturiente, ora de cariz mais psicológico, motivado pelo impulso de ocultar a desonra proveniente de uma gravidez ilegítima, ímpetus honoris, ou um estado puerperal devido a uma alteração de raiz físico-psíquico, ímpetus doloris, que consiste em alterações emocionais, cognitivas, comportamentais, geradas pelo desgaste causado pelo parto. Dores, hemorragias, medo, fadiga, súbita queda de níveis hormonais, alterações bioquímicas no sistema nervoso central. E o estado puerperal é pai de doenças mentais graves, muito graves, tal como a psicose pós-parto. Seria o que se passou com a Rafaela? E com a Inês, que nunca esteve grávida? No final das alegações, a juíza deu a palavra às 2 arguidas, que recusaram falar. Se estás a gostar de ouvir este podcast, passa também pelo A Culpa é Delas. É um podcast que não é sobre feminismo, é o feminismo. Olá, eu sou a Patrícia e se quiseres ouvir o A Culpa é Delas, estamos contigo todas as segundas-feiras. A leitura do acórdão das gêmeas de 25 anos ficou marcada para 26 de março no Tribunal da Almada. O crime demonstra uma crueldade sem limites, difícil de encontrar no reino animal. Foi desta forma que o procurador do Ministério Público
Joaquim Moreira da Silva, descreveu os atos. O MP pediu ao coletivo do Tribunal de Almada a condenação das arguidas na pena máxima, 25 anos. Para o procurador, devem ser condenadas pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, sendo uma das agravantes a arma que foi utilizada para matar a bebé. A forma cruel e primitiva como escolheu pôr termo à vida da criança, que carregou no ventre por 9 meses, uma bebé totalmente indefesa, deve, segundo o procurador, ser tida em consideração pelo coletivo na determinação da pena. O mesmo magistrado entendeu que Rafaela premeditou o crime e que Inês poderia ter evitado o homicídio, já que estava presente na altura do mesmo em casa. Segundo o MP, Inês teve mesmo a oportunidade de salvar a sua pequenina sobrinha. A Inês tinha ascendente sobre a Rafaela, que estava debilitada e nunca poderia ter evitado que a Inês chamasse o INEM. Teve tudo na mão para que as coisas tivessem corrido de outra forma, concluiu o magistrado. Para a Inês, o Ministério Público admitiu, contudo, uma ligeira redução da pena em relação à mãe homicida. A criança nasceu nas mãos da tia. Ela sabia o que a irmã pretendia fazer. Limpou tudo. Por isso, não restou dúvidas ao tribunal de que a Inês também praticou estes factos, apesar de não ter desferido os golpes, explicou a juíza. No mesmo sentido, também não restou dúvidas ao tribunal que o crime de profanação de cadáver na forma tentada fosse aplicado a ambas arguidas. O cadáver não saiu de casa, não houve consumação, mas tinha sido dado início ao processo. O corpo já estava dentro de um saco de compras, preparado para sair de casa, indicou a juíza. De facto, o cenário que a polícia encontrou foram vestígios hemáticos que não deixaram dúvidas, manchas de sangue dentro e fora da banheira, por todo o lado, e um cadáver num saco de lixo azul com alças amarelas, por sua vez acondicionado num saco de compras de maiores dimensões. O tribunal considerou ainda que as arguidas não disseram toda a verdade durante o julgamento, existindo incongruências entre o depoimento prestado em audiência e o primeiro interrogatório judicial. Inicialmente admitiram que Rafaela tinha dito que a criança tinha de desaparecer quando entrou em trabalho de parto, mas durante o depoimento alteraram as afirmações feitas em interrogatório, explicou. De acordo com a juíza, o facto de o cordão umbilical ter sido rebentado e a existência de uma faca no momento do parto, no chão da casa de banho, são motivos que suscitam dúvidas no depoimento das gêmeas. Por que é que o cordão umbilical foi tracionado? Não foi cortado, mas rebentado. Não foi uma situação de um simples puxão, mas ambas negam. Alguma delas tem de o ter feito. Mas porquê? Quando até havia uma faca no local? Questionou. Ainda assim, também frisou que a utilização de uma faca num parto não é propriamente a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa. Para a juíza, Rafaela e Inês Cupertino demonstraram falta de sentimentos para com o outro e ainda não fizeram verdadeiramente uma reflexão dos seus atos. Necessariamente irão cumprir pena, mas temo que não se apliquem a vós próprias qualquer pena, e isso assusta-me em termos de comunidade. Não podemos pensar que a culpa é dos outros, de alguém que nos fez mal. Espero que alterem o que tiverem a alterar dentro de vós, disse a juíza às duas irmãs no final da audiência. O pai da bebé, Diogo Bastos, companheiro de Rafaela Cupertino, relembrou o dia do crime e garantiu que pensava que tudo se tinha tratado de um aborto espontâneo. A Inês disse-me: "A tua mulher acabou de parir, o bebé está morto." "Pensei que fosse 3 meses e fosse um aborto espontâneo", afirmou. "Eu disse para chamarmos o INEM e a Inês respondeu: 'Não, porque acabámos de matar a bebé'", acrescentou. Quando o Diogo ia abrir o saco, a Inês ter-lhe dito: "Não abras, tu não vais aguentar", e Diogo não abriu. Só que, perante os desmaios pós-parto da Rafaela, o INEM acabou mesmo por ser contactado. Entretanto, a PSP tocou a campainha, alertada pela emergência pré-hospitalar, e Rafaela sugeriu que a Inês
e o Diogo se fizessem passar por um casal para afastar suspeitas e afastar as autoridades. Algum discernimento lhe restava, afinal, para engendrar nova mentira. Diogo alinhou e mais tarde afirmou que esse foi o único erro que cometeu. Sucede que Inês estava cheio de sangue e a polícia não acreditou na versão apresentada. O Tribunal da Almada condenou a 18 anos e 3 meses e a 15 anos e 3 meses as gêmeas acusadas do homicídio de uma recém-nascida, filha da primeira, em 2018, no Seixal, distrito de Setúbal. Rafaela Cupertino, mãe da bebé, foi condenada em cúmulo jurídico à pena única de 18 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Enquanto a irmã, Inês, o coletivo de juízes determinou a tal pena única de 15 anos pelos mesmos 2 crimes. As gêmeas, Rafaela e Inês Cupertino, recorreram das penas. No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou-as. O procurador do Ministério Público, responsável pelo caso, Joaquim Moreira da Silva, também recorreu para pedir um agravamento. Apesar das penas atribuídas pelo Tribunal da Almada estarem dentro da moldura penal habitual para estes crimes, o MP considerou a decisão demasiado compreensiva. A partir da cadeia de Tires, Rafaela dirigiu várias cartas à família. Nessas missivas, garantia que nunca se perdoaria pelos crimes contra Maria, o nome da sua bebé, da bebé assassinada. Penso nos meus filhos todos os dias, o Frederico, o Salvador e a Maria. Tenho vergonha da pessoa e da mãe que sou, escreveu. De acordo com as declarações prestadas, as gêmeas eram, desde pequeninas, calmas e sossegadas. Cresceram naquele bairro e eram conhecidas porque a mãe teve uma loja dos 300. Eram espaços comerciais que surgiram como cogumelos nos anos 90 e que vendiam artigos variados a 300 escudos ou até mais baratos, e onde as meninas estariam muitas vezes a ajudar prestimosamente a mãe. Eram extremamente bem comportadas. Lembro-me que elas deviam ter cerca de 7 anos e ajudavam a mãe na loja a arrumar prateleiras. Foram meninas criadas sempre com o carinho dos pais, recordou uma vizinha que também era cliente dessa mesma loja dos 300. Com a separação dos pais, as irmãs Cupertino, menores na altura, ficaram a viver apenas com a mãe na casa de família que foi atribuída à progenitora no término do processo de divórcio. No entanto, durante uns anos, sobretudo na adolescência, poucos moradores se lembram de ter visto as irmãs gêmeas pelo bairro. Contudo, com o nascimento dos 2 rapazes gêmeos, filhos da Rafaela, as irmãs voltaram a frequentar os serviços, os cafés, as lojas que servem aquela zona ali do Seixal. Tal como quando eram pequenas, as gêmeas Cupertino continuavam a ser inseparáveis, sempre juntas, unidas por uma amizade e ligação forte e evidente, segundo contam os moradores de Santa Marta do Pinhal. Se eram descritas como calmas e tranquilas enquanto menores, agora, já adultas, o perfil mantinha-se. Estavam sempre juntas com os meninos, os filhos da Rafaela. Pareciam, como sempre, calmas e reservadas. A investigação também confirma a popular ideia de que é frequente, mas não universal, a dinâmica de dominância-subserviência entre gêmeos. No irmão ou irmã submisso, emerge muitas vezes patologia depressiva, queixas somáticas e de ansiedade. Liga à televisão porque a tua nora matou a tua neta. A mãe de Diogo, descreve Rafaela como uma mãe atenciosa, presente e entusiasmada com os seus filhos gêmeos. Para a sogra, a Inês agiu sem maldade e apenas preocupada em ajudar a irmã. Já Diogo diz que nunca se apercebeu da gravidez. Mais tarde, enquanto convidado do programa de Júlia de Pinheiro,
assumiu que Rafaela nunca lhe disse que estava grávida de gêmeos e que a jovem consumiu drogas durante a gestação. O facto dela esconder a gravidez e de tentar terminar a gravidez por outros meios, consumo de drogas e outras situações, na realidade já podia ter acontecido da primeira vez, porque ela nunca me falou da primeira, disse. Era uma mulher autoritária, costumava dizer que a nossa relação era um jogo de poder. Ela porque tentava muitas vezes mandar em mim, comandar a nossa vida, e a minha principalmente porque não queria permitir que isso acontecesse. Nesse mesmo programa televisivo, Diogo admitiu que tinha traído a Rafaela e que é possível que ela também o tivesse traído a ele. Tendo em conta as datas, até coincide com algumas desconfianças que eu me lembro que tive nessa altura. E acho que eventualmente ela não saberia de quem era essa criança. Não teria a certeza se seria minha ou de outra pessoa em questão, declarou. Portanto, o facto de Rafaela já ter demonstrado uma perturbação na gravidez dos gêmeos, de ter tentado abortar já nessa altura, procurando não levar a gestação por diante, indicia evidentemente uma condição prévia ao assassinato da muito pequenina Maria. Estar grávida, gerar vida dentro de si, revelara-se, desde a primeira vez, uma tempestade, um vórtex. A segunda gravidez já eclodiu numa fase de descompensação da relação entre Rafaela e Diogo, numa fase de franca perturbação do laço amoroso, e sofreu então as consequências, disso mesmo, consequências mais graves, efeitos mortais, dessa insuportabilidade que era para Rafaela ser mãe, deixar o lugar de irmã igual de outra, passar ao sítio da alteridade e da autonomia, separar-se da Inês. Foi nesse cocktail extremamente perigoso de circunstâncias que acabou por acontecer o assassinato da pequena Maria. Havia uma condição prévia de gravidezes muito mal aceites, uma relação amorosa que se degradava, consumo de estupefacientes, uma relação perturbada com a irmã gêmea, que era tão próxima mas nunca se apercebeu de 9 meses de gestação, e, se calhar por azar, nessa segunda gravidez, não veio ao mundo um par de gêmeos, uma repetição desse acontecimento que tinha sido como na primeira vez. Ao nascer uma menina sozinha, sem uma irmã, é como se tivesse reavivado o fantasma de uma menina solitária, uma menina sem par, uma menina sem um espelho. E essa menina, sozinha, não poderia nunca sobreviver. Para Rafaela, dentro da Rafaela, ela nunca teve espaço. Dentro da Rafaela, ela nunca pôde ser maior. Por isso, fora da Rafaela, uma menina sozinha que caminhasse pelo seu pé, sem ter constantemente uma sombra igual, não teria lugar no mundo.